Olá, pessoal. Saudações. É um prazer poder estar novamente com vocês, né, aqui na nossa disciplina de estágio supervisionado 1. E nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre a ética de maneira geral, o conceito de ética, os tipos de ética, o objeto da ética. Como eu já havia dito para vocês na explicação anterior, né, na videoaula anterior a essa, o papel desse o meu papel nessa videoaula de agora vai ser exatamente poder trabalhar com vocês essa parte inicial que antecede a ética empresarial na prática, né? Aqui é a capa do livro que vocês encontram, que está disponível na biblioteca virtual, onde vocês podem acessar, que é do Mário Sérgio Cunha Alencastro, e que vocês vão precisar para poder fazer a atividade prática após a leitura dos capítulos 2 e 3. Só que antes disso, eu vou trabalhar com vocês o capítulo 1, né? O capítulo 1, que vai trazer um pouco essa evolução, esse conceito da ética, os tipos de ética que existe, né? Então, como tudo isso funciona. O autor, ele começa a discussão ao redor da ética, trazendo exatamente algumas pontuações feitas por um filósofo muito conhecido, né, no meio acadêmico, que é o Gilles Lipovetsky. Ele é francês, e Lipovetsky, ele fala o seguinte, que nos tempos nos quais vivemos, a ética, ela tem ganhado uma comoção pública, né? As sociedades, as pessoas como um todo, estão abraçando a ética e fazendo uma evolução dessa adesão à ética. Lipovetsky vai dizer que o primeiro momento foi um momento em que a ética ela perpassou o ambiente da natureza, né? Então, isso a gente vê que acontece desde o seu início, quando há uma discussão sobre a origem da palavra ética, né, que a gente vai ver que no grego, o ethos, né, o ethos que é a casa, essa grande casa, o mundo, né, que é essa grande casa de todos nós, e como casa geral, uma casa de todos, ela precisa ser cuidada, precisa ser zelada por todos. E a natureza faz parte desse ambiente do cuidado, né, que precisa ser cuidado. E tem outros autores que vão dizer que quando a natureza não é cuidada, ela reclama, ela grita, ela cobra. Por exemplo, teve um terremoto, teve um tsunami, né? Olha o buraco na camada de ozônio. Então, olha, a radiação está afetando mais, está gerando mais câncer, contribuindo para que aumente os casos de câncer de pele, e assim sucessivamente. Então, são gritos à natureza. Toda vez que o homem abusa da natureza, ela reclama, e ela reclama em formas de desastres ambientais. Né? Então, é preciso ter uma ética para se cuidar da natureza, para estar em harmonia com a natureza, que é o lugar de todos nós. Depois, esse autor, esse filósofo, ele vai chamar a atenção para a ética nas ciências médicas. Ele vai dizer que depois da natureza, as ciências médicas foi a que mais abraçou a ética. Devo chamar a atenção que, por exemplo, o Código de Ética dos Médicos, da medicina, é o mais antigo que existe, né? Aquele juramento que fazem até hoje é o mais antigo. Então, assim, em que consiste essa ética, né, nas ciências médicas? No zelo, né? No zelo pela saúde, no zelo pela vida, de maneira indiscriminada. Então, assim, por exemplo, aqui e acolá a gente às vezes percebe umas angústias, né, uns gritos de algumas pessoas no sentido de que, como é que o indivíduo lá, o cidadão tentou cometer um assalto, um sequestro, e foi baleado, e foi internado, como é que ele tomou o lugar de outra pessoa, e o médico ainda teve que fazer a cirurgia, salvar a vida dele? Sim, né?
porque não importa o que ele praticou, o papel do médico é zelar pela saúde e aquele indivíduo está numa situação que necessita de cuidados, por isso ele vai ter o cuidado. E quando a gente fala em cuidado, a gente precisa também, dentro das ciências médicas, lembrar desse cuidado com a integridade dos pacientes, né? O corpo da pessoa é um ambiente inviolável, né? Então, assim, inviolável. Então, o médico não pode fazer o que quer, mesmo que o procedimento seja necessário, até mesmo para salvar a vida, muitas vezes o próprio paciente tem que ser consultado. Você aceita receber o tratamento? Às vezes tem que trazer um parente para também ratificar essa permissão dada, né? Tem todo um cuidado. E no trato com as pessoas não podem ser expostas a riscos, a perigos, até mesmo vocês que são futuros administradores públicos, quando chegar o momento de escrever o TCC de vocês, a depender se vocês forem tratar diretamente com pessoas no TCC, vocês vão precisar passar pela comissão de ética de pesquisa com seres humanos, né? Submeter o projeto de pesquisa, para ver se a sua pesquisa não fere as pessoas que vão participar. Né? Então, assim, todos esses cuidados são necessários. As ciências médicas ainda vão primar pelo sigilo, né? Aquele sigilo entre médico e paciente, né? As informações dali não saem, um diagnóstico não pode sair, a não ser que o próprio paciente tenha autorizado, né, a exposição, e assim sucessivamente. Então, também há um cuidado em relação aos riscos, né, e preocupações sociais, tudo isso é campo da ética nas ciências médicas. Lipovetsky vai dizer que depois das ciências médicas, a mídia é outra que abraçou a questão da ética. Como a ética aparece na mídia? Por exemplo, a seleção das notícias. Não sai por aí divulgando na TV, rádio, redes sociais, tudo, todas as imagens, né, as fotos. Houve um acidente, 6 pessoas perderam a vida. Um carro pequeno entrou debaixo do caminhão. O bombeiro teve que serrar o carro para retirar os corpos. Tá, você não vai poder mostrar, você não pode mostrar as fotos daquilo ali, porque infringe, né, a ética. Não pode expor as pessoas dessa forma. Aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento muito delicado em relação às fake news, né? E vocês vão ver que alguns canais midiáticos criaram recortes em seus departamentos exatamente para tentar combater o fake nas notícias, né, que sai. Então, esse é um outro problema, né, uma notícia falsa, ela pode causar muito transtorno. Muitas vezes também a necessidade de manter um sigilo na mídia em relação às fontes, até por uma questão, às vezes, de preservar a vida do próprio informante, né, então, assim, não expor corpos de pessoas, não pode sair expondo crianças, por exemplo, é preciso haver um cuidado muito grande. Vocês podem ver, por exemplo, aqui e acolá, às vezes tem uma novela que tem muitos personagens infantis. Se naquele ambiente no qual a criança aparece, começa a aparecer muito conflito na novela, vocês podem ver que o Ministério Público é acionado para poder proteger a criança. Né? Então, mesmo sendo mentira, mas a mente da criança não entende que aquilo é mentira, porque ela é pequena demais para processar tudo isso. Então, depois de passar por esses segmentos todos, a ética chegou ao mundo dos negócios, né? E no mundo dos negócios, ela vai exigir que as empresas sejam íntegras, autênticas, né? Que os produtos ofertados tenham qualidade, tenham segurança. Uma empresa ética tem que ter todo um cuidado no trato com seus funcionários, com seus clientes, com o governo, né? E com os demais parceiros diretos ou indiretos ali do seu negócio. Então, uma empresa não pode fazer tudo que vem à mente, não é assim, né? Por exemplo, vai vender produtos pirateados, produtos falsificados? Como é que fica a questão da periculosidade, da insalubridade? Então, assim, seus funcionários têm equipamentos necessários, né? Estão sendo protegidos, estão sendo cuidados.
como é que está o prazo de validade dos produtos que você coloca no mercado, né? Aqui e acolá a gente vê algumas reclamações do tipo assim, é, eu comprei um produto, eu pedi que trocasse uma peça do meu carro, da minha máquina, da minha geladeira, e colocaram uma peça remanufaturada, mas me disseram que a peça era nova. Então, são comportamentos, assim, inadmissíveis, né, no mundo dos negócios, a gente não aceita. Então, a discussão nesse sentido é muito grande. Mas, dito isso, o que seria mesmo a ética, né? A ética, então, gente, a gente pode considerar que a ética é a casa do homem. A ética é o conjunto de princípios e de valores que norteia e regula as relações humanas, né? Ela se define muitas vezes pela cultura e estabelece regras de comportamento em todos os setores da sociedade. Então, a ética é quem vai regular, né, o agir humano, né? Então, assim, como devo me comportar na vida em sociedade? A ética, gente, ela só faz necessária porque vivemos em sociedade. Então, é preciso haver parâmetros a ser observado, porque senão vai virar um caos, né? Eu vou invadir a propriedade do outro, eu vou usurpar do benefício do direito do outro e vou achar que está tudo bem. Então, isso não pode ocorrer, por causa disso, há uma necessidade de ética. Então, assim sendo, a ética ela vai se fazer presente nos relacionamentos entre as pessoas, nos negócios, nas profissões, nas relações entre os povos, as nações, né? Ela existe, pois sempre em contato, num contexto, desculpa, social e cultural. Então, a ética, ela sempre vai receber influência da cultura dos povos e das sociedades. Então, o grande objeto da ética, né, assim, é nortear exatamente o que é certo e o que é errado no agir humano. Então, a maneira como eu escolho viver, as minhas escolhas, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida em sociedade, revela se eu sou uma pessoa ética ou antiética, né? Então, assim, o meu agir ético é que vai estabelecer os níveis aceitáveis na convivência pacífica dentro da sociedade. Vai haver conflito toda vez que eu faltar com a ética na minha maneira de comportar em sociedade. Então, o objetivo da ética, então, é manter, ajudar a construir e manter uma sociedade de paz, uma sociedade de equilíbrio. E ela é sempre uma escolha livre das pessoas. As pessoas optam, escolhem por poder em ser ético ou não, né? E também assumem as consequências das suas escolhas. O agir corretamente ou o burlar, né? Os princípios éticos, isso é uma escolha de cada um. Mas quem escolhe agir de maneira correta, quem escolhe ser ético, é porque é alguém que está buscando o bem comum. E, às vezes, essa busca do bem comum é ferido em pequenas coisas, né? A vida em sociedade ela é muito delicada porque o espaço, a distância entre o que é certo e o que é errado é muito curtinha e é muito fácil a gente cometer um erro e achar que não, que aquilo não tem nada não, que foi pequeno demais. Por exemplo, né, muitas vezes termina de chupar a bala, nossa, olhou para um lado, para o outro, não tem lixeira, não vou pôr na minha bolsa e levar esse papel para casa, não, joga no chão. E se ninguém estiver vendo, então, aí é uma maravilha, né? Chega no supermercado, na farmácia, a vaga é preferencial. Olha para um lado, olha para o outro. Não estou vendo ninguém preferencial aqui. E é rapidinho também, eu vou fazer poucas compras, pouca coisa que eu vou pegar, ocupa a vaga que é preferencial, né? Furar fila, olha aí, seja na balada, seja no banco, nas lotéricas, né? Furar fila.
E, às vezes, de pequenas coisas, a pessoa vai se habituando a fazer coisa errada, pequenas coisas, até que chega um momento que ela está cometendo, burlando é, princípios muito maiores, causando danos muito maiores à sociedade, e não consegue perceber, porque ela está tão habituada a fazer o que é errado. Por exemplo, né, um político que desvia dinheiro público. O dinheiro é público, e ele é público para custear compromissos do Estado para com a sociedade, que visa o bem comum. O indivíduo, olhando o seu próprio bem, o seu próprio umbigo, mete a mão ali, desvia aquele recurso, né, para o bem dele, e não entende os malefícios que ele está causando à saúde, à educação, à segurança pública, né, e tantas outras vertentes que o Estado é chamado a atuar. Então, é muito complicado. Assim sendo, tinha um escritor, né, o Umberto Eco, que é italiano, faleceu em 2016, que ele escreveu quando o outro entra em cena, nasce a ética, né? Então, ele vai dizer o seguinte: a dimensão ética começa quando entra em cena o outro. Toda lei moral ou jurídica regula relações interpessoais. É uma condição fundadora. É o outro, é o seu olhar que nos define e nos forma. Então, enquanto eu sou um ser sozinho no mundo, não há como dizer se Rosimeira é uma pessoa ética ou não. A partir do momento que eu me coloco numa vida em grupo, numa vida em família, numa vida em sociedade, que eu começo a frequentar festinhas, que eu começo que eu vou à escola, que eu vou ao ambiente de trabalho e também em outras situações que me coloco no trato com as outras pessoas, é que o meu comportamento em relação a elas vai corroborando, vai afirmando, vai confirmando se há uma ética no meu agir ou não, né? Então, assim, é só no trato com o outro que eu vou saber em que altura está de consolidação estão os meus princípios éticos. E aí, o Cortella, né, ele, em 2008, ele fez um escrito, e nesse escrito ele vai dizer que, às vezes, as pessoas ficam em dúvida sobre como agir, ou se o que elas estão fazendo é certo ou não. E aí, esse escrito, ele vai dizer que são os 3 dilemas éticos. E esses 3 dilemas é exatamente o seguinte: quando você estiver em dúvida sobre a postura que você está adotando, a maneira como você está se comportando, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja lá no seu grupo de amigos, independentemente, né, seja na relação com o outro, se você está em dúvida se está certo ou não, você deve se fazer 3 perguntas. Eu devo? Eu quero? Eu posso? E por que o Cortella vai dizer isso? Ele vai dizer o seguinte, que existem determinadas coisas que a pessoa deve fazer, mas não quer fazer. Outras que ela até quer fazer, mas não pode fazer. Além das que ela pode fazer, mas que ela não deve fazer, né? Então, assim, os dilemas éticos, eles respondem se a ação está ligada ao seu individualismo extremo ou se há valores morais que devem ser preservados, né? Quer ver um dilema ético, por exemplo? Você, de repente, servidor público, e chega uma proposta de suborno. É um dilema ético, né? Mas ninguém vai saber que eu estou sendo subornado. Mas eu vou aceitar? Para onde vai me conduzir esse suborno, né? Se eu aceitar essa propina aí, esse recurso que estão me oferecendo, que às vezes é em forma de pecúnia, né, de dinheiro, mas às vezes é em forma de outros bens. Então, assim, isso vai me conduzir para onde, né? Para qual caminho? Furtar. Nossa, ninguém está vendo. Olha aí esse celular, que legal.
até parece o que eu estava querendo, ninguém vai saber, nem tem câmera filmando, nem nada, mas eu devo, né? Eu devo. Querer, eu estou querendo, é o que eu quero. Nossa, é o meu desejo, né? Mas eu devo, eu posso levar o celular, né? Às vezes, a depender do lugar onde atuamos e tudo mais, a gente acaba tendo acesso a informações confidenciais, mas são informações que podem trazer benefícios. Por exemplo, imagina você trabalhando com bolsa de valores, né? Com investidores desse segmento. Tem informações que são muito preciosas nesse segmento, né? E aí, você vai fazer uso dessas informações que você soube antes de todo mundo para poder se beneficiar, né? Você deve fazer uso disso, você pode fazer, você quer fazer. Então, essas são formas de você poder resolver as suas tensões éticas, né? Para quem aqui gosta de ler Bíblia, né, São Paulo já vai dizer, né? É, nem tudo me convém, né? Nem tudo me convém. Então, assim, às vezes até pode fazer, mas não convém que seja feito. Então, isso é uma forma de se resolver um dilema ético. Explicado, né, o conceito de ética, os objetos da ética e os dilemas éticos, nós precisamos ver um pouquinho sobre as teorias éticas. Quando eu digo aqui que a gente vai ver as teorias éticas, não quer dizer que nós estamos vendo todas. Nós estamos vendo aquelas que aparecem no nosso livro de referência. Por que eu estou falando isso? Porque amanhã ou depois você vai ver outro livro, nossa, mas aqui está dizendo que as teorias éticas é metafísica, não, é utilitarismo. Calma, nós estamos estudando conforme o nosso autor de referência, tá? Por isso que a gente está seguindo por ele. E o nosso autor de referência vai dizer que as teorias éticas são 4. A ética das virtudes, a ética religiosa, a ética do dever e a ética finalista, que também é conhecida como finalismo, né? Como funciona basicamente essas éticas? Bem, a primeira delas, como eu disse, é a ética das virtudes. Essa ética, ela foi estudada por Aristóteles, só lembrando que era grego, né, que viveu na Grécia Antiga, e aí ele vai escrever um livro para o filho dele, discutindo exatamente o que seria a ética. E ele vai entender a ética como sendo uma virtude, né? Tá, mas o que é a virtude? A virtude é exatamente a disposição de um indivíduo de praticar o bem, e não apenas uma característica, né? Mas trata-se de uma verdadeira inclinação. São virtudes, né? Todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Então, na percepção de Aristóteles, isso era a ética. A ética, ela era resultado de uma virtude, né? Então, a ética mostra ao indivíduo o caminho que ele deve percorrer, os preceitos que ele deve observar, a conduta que ele deve assumir. E tudo isso por causa de quê? Porque ele vive em sociedade. E para se alcançar a felicidade, era preciso ser ético. E para ser ético, era preciso ser virtuoso, né? Então, como viver melhor, atribuindo isso à excelência de conduta, considerou-se pessoa excelente como sendo uma pessoa virtuosa. Então, você é um bom homem, você é uma boa mulher, você é um bom vizinho, você é um bom funcionário, você é um bom servidor público. Para saber se sim ou se não, tem que saber se você é uma pessoa ética. E para saber se você é uma pessoa ética, tem que se analisar se você é capaz de viver as virtudes. Quando Aristóteles fala em virtudes, ele vai dizer que existem 2 tipos de virtudes. Uma virtude que é intelectual e uma virtude que é moral. Quando Aristóteles fala da virtude intelectual, ele vai dizer que é aquela
que vai progredindo com a pessoa, graças aos resultados da aprendizagem. Então, a virtude intelectual, ela nasce e se consolida a partir de diálogos, de reflexão, entendeu? Em busca do verdadeiro conhecimento. Então, quanto mais formação você tiver, mais saberes você possuir, na percepção de Aristóteles, mais condições você tem de ser um cidadão virtuoso, né? Que adquiriu a habilidade de uma virtude intelectual. Você aprendeu a ser intelectual, né? A ter uma virtude intelectual. Você foi formado, você foi capacitado para isso. Por outro lado, ele vai dizer também que existe a questão da virtude moral, que ela não é gerada em nós por natureza e é resultado do hábito que nos torna capazes de praticar atos justos. Então, assim, Aristóteles, gente, para Aristóteles, a virtude ela não é inerente ao ser humano. Então, assim, nós não nascemos éticos, nós nos fazemos éticos a partir ou da educação ou do hábito. Para Aristóteles, as pessoas se habituam a fazer o que é certo, né? Elas vão se superando, elas vão optando por fazer o que é certo, e essa opção vai fazendo com que vá se consolidando dentro delas esse comportamento de agir conforme aquilo que é o correto a ser feito. Mas, da mesma maneira que a Aristóteles acredita que a virtude é adquirida através ou da educação ou do hábito, ele vai dizer também que os vícios são adquiridos da mesma forma, né? E aí ele vai criar um pensamento que vai se chamar, um conceito que vai se chamar a teoria do justo meio. Então, assim, o que é a teoria do justo meio? Se vocês analisarem essa figura que aparece do lado esquerdo, vocês vão ver que aqui está se tratando do contínuo das virtudes de Aristóteles. Então, por exemplo, para Aristóteles, uma virtude é a integridade, é o discernimento, é o amor, é o respeito, é a humildade, é a diligência, é a temperança, é a coragem. Se você se inclina para a direita ou para a esquerda, você se desvirtua, né? Você se enfraquece, você se deixa guiar por vícios. Por exemplo, se você tem um amor frágil, fraco, deficitário, ele pode se tornar egoísta. Mas, se o seu amor ele é excessivo demais, o meu amor jorra, transborda, Aristóteles chama a atenção que pode haver um perigo, né, relacionado a esse excesso, que vai acabar fazendo com que você caia numa situação de permissividade. Então, tem que haver equilíbrio. E o equilíbrio para Aristóteles é exatamente o justo meio, né? Esse esforço todo que você vai fazer para não haver excessos, nem para a esquerda, nem para a direita, mas andar de maneira coerente, de maneira reta, é exatamente porque você vive em sociedade, né? Você vive em cidade, você vive em sociedade, e para você não importa só a sua felicidade. Você é uma pessoa que deve se preocupar, se importar e buscar se esforçar para que a felicidade seja de todos, né, da sociedade na qual você vive. Por isso que você vai optar por fazer o que é certo. Você vai optar por ser um homem que busca excelência, por ser uma mulher que busca excelência, por ser virtuoso, né, por agir conforme as virtudes. Exatamente porque o bem geral da sociedade depende dessa sua maneira de se comportar. E os vícios para Aristóteles é exatamente uma fraqueza da ética. Então, isso não pode acontecer, né? Dito isso,
nosso próximo passo é ver um pouco sobre a ética religiosa. Continuando, né, pessoal, essa nossa abordagem sobre os tipos de ética, o segundo tipo de ética é a ética religiosa. A ética religiosa é aquela na qual o comportamento dos indivíduos decorre da vontade de Deus, né? E essa vontade de Deus é transmitida aos indivíduos através dos profetas, daquilo que Deus revelou nos profetas, como nos livros sagrados. Né? O cristianismo tem a Bíblia cristã, ela tem vários profetas, né? Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Jeremias, Isaías, né? E vários, Amós, né? E vários outros, mas também no caso do Islã, que tem o Alcorão, né? Maomé é o grande profeta, né? Para a religião islâmica. Então, o homem vive o aqui, mas pensando na eternidade. E para estar na eternidade com Deus ou com Allah, né, no caso do Islã, é preciso que aqui ele siga uma ética religiosa, de forma que ele possa alcançar a salvação. Né? Então, Deus é concebido como um ser pessoal, ele é bom, ele é onisciente, ele é onipresente, né? Ele é todo-poderoso, ou seja, Deus vê tudo que eu faço, Deus está presente em todos os lugares, né? E o meu fim último é voltar para Deus, é estar com Deus, porque Deus é o meu Criador, é o meu ser supremo, e é com Ele que eu vou morar, desde que eu tenha conseguido essa chave que me dá acesso a essa morada eterna, que é exatamente essa ética cristã. Então, Deus exige para isso uma obediência, né, a sujeição aos seus mandamentos, que tem um caráter imperativo e supremo. Então, com a vontade de Deus, você não discute, vontade de Deus, você cumpre, né? No caso dos cristãos, tem lá os mandamentos: não matar, não roubar, Deus amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não cobiçar a mulher do próximo. Então, assim, são virtudes cristãs, são mandamentos bíblicos para você seguir, para que você atinja a felicidade, para que você alcance um grau de beatitude, de plenitude, para que você alcance uma condição de estar sempre na presença de Deus, mesmo ainda estando aqui, você precisa estar atenta a essa ética religiosa. Então, o amor humano fica subordinado ao amor divino, né? E a ética é limitada pela sua índole religiosa e dogmática. Vocês podem observar que as religiões, as grandes religiões, todas elas têm os seus dogmas, né? São os dogmas de fé. Se você vem para o cristianismo, para o judaísmo, para o islamismo, todos eles têm os dogmas, né? No caso dos cristãos católicos, você tem os mandamentos, você tem os sacramentos, né? Então, assim, é uma série de orientações que existem, todas pautadas na fé, na esperança e na caridade, para que você possa se deixar conduzir por eles, a fim de alcançar essa moradia divina. Então, elevar o homem de uma ordem terrestre para uma ordem sobrenatural. Então, você está aqui, mas é para se ocupar, ainda aqui, com as coisas do alto, né? Na qual possa viver uma vida plena, feliz e verdadeira, sem as imperfeições, as desigualdades e injustiças terrenas. Então, assim, tudo passa, né? Tudo passa, mas Deus é eterno, e para poder entrar nessa eternidade de Deus, você precisa não se deixar ser possuído por as coisas do mundo, né?
Aí, para quem é cristão, tem ainda aquele versículo bíblico que diz assim, onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Né? Então, se o seu tesouro está nas coisas do alto, está em Deus, seu coração está em Deus, sua ética está em Deus. Mas se você é uma apegada às coisas do mundo, aí você se desvirtuou. Todos os homens, sem distinção, escravos livres, cultos e ignorantes, são iguais diante de Deus e são chamados a alcançar a perfeição e a justiça no mundo sobrenatural. Então, nós já nascemos pecadores, mas somos chamados a ir além do nosso próprio pecado, né? E a esse chamado, independentemente se é Islã, se é judaísmo, se é cristianismo, somos chamados à conversão. E a conversão, ela é diária, porque a nossa tendência a nos desvirtuar também, ela é diária, né? Todavia, nem todas as pessoas aceitam essa conduta que seja ditado por livros sagrados, por profetas. Tem pessoas que exigem uma fundamentação racional disso tudo. Então, a ética religiosa, ela não é para todo mundo, ela é para aqueles que se permitem, que aceitam ser conduzida por uma doutrina religiosa. Né? Aí, dito tudo isso, vem, então, um problema da ética em Kant, né? Um problema kantiano, e vem, junto com esse problema, a ética do dever. A ética do dever, o que acontece? Naquela época, a ética religiosa, ela havia dominado o mundo. Só que vocês lembram que aconteceram muitas revoluções, né? Na Europa, teve a Revolução Francesa, que mudou vários cenários, trouxe os ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, inclusive. Teve a Revolução Americana, e com isso a visão tradicional da sociedade, que era dividida em classes, foi substituída por uma ideia de igualdade. E aí a religião, ela passou a ser questionada por essa nova ciência, né? A Bíblia, ela deixou, então, de ser a referência para compreender o mundo. E os físicos, os químicos, os astrônomos passaram a usar experimentos e a observá-los para entender. Então, aí já há um esforço para poder sair do senso comum e dar um passo mais adiante. Observando essas questões, os filósofos começaram a se questionar qual seria, então, o lugar da filosofia, né, dentro dessa nova realidade, dentro desse cenário de revoluções, dentro desse afastamento, dentro desse esforço de conduzir a ética para longe da religião. Então, como a filosofia se encaixaria nesse contexto? E dentre esses filósofos questionadores estava o Kant, né? E aí, o que vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, que observando exatamente as ciências duras, né? A física, a química, a astronomia, ele vai dizer que acredita que a ética pode definir, com base na razão humana, a partir da razão humana, conseguir definir o que é certo e o que é errado. E por aí ele vai começar a defender a existência de uma ética universal, né? Que a ética, ela não seja mais cultural, oriunda e dependente da cultura e das sociedades locais, mas que ela tenha princípios universais. E aí a alegação dele é exatamente, ele vai dizer o seguinte, que da mesma maneira que a física, né, com suas pesquisas, suas investigações, conseguiu provar a questão da atração gravitacional, e a partir daí criou leis válidas, né, em qualquer lugar do planeta são aceitadas as leis gravitacionais. Kant acredita que o mesmo seria possível fazer com a ética, desde que essa fosse baseada na razão. Porque, para Kant, a razão dá as ordens para agir de uma maneira ou de outra. Né? Então, assim, agimos com base na razão, como seguindo regras morais, como ajude as pessoas, não minta. Então, não precisa mais nada. Se você entende que ajudar as pessoas é o bem em si,
é ajudar, como é que é? Eu tenho até um ditado popular que fala assim, faça o bem sem olhar a quem. É um princípio universal. Agora, se você vai aderir ou não, isso aí vai mostrar como é que está a tua ética. Mas o fazer o bem em si mostra que você é uma pessoa ética, né? Kant acredita que os indivíduos também podem agir conforme seus desejos. E a esses desejos, Kant vai chamar de inclinações. Então, as pessoas têm inclinação. Em resumo, então, ou as pessoas vão agir conforme o dever, fazer aquilo que tem que ser feito porque é o certo a ser feito, né? Ou vão agir conforme os seus desejos, conforme as suas inclinações. Quando a pessoa age, opta por fazer o que precisa ser feito, ela está fazendo uso do dever moral, né? E quando ela faz aquilo que ela deseja, aí ela enfraquece esse dever moral. E para ilustrar, né, essa situação, o que acontece? Digamos que você vai passando numa rua e tem uma pessoa, né, na calçada, tendo um ataque cardíaco. Você, como é uma pessoa muito sensível, né, e que sente muita compaixão pelas outras, no mesmo instante corre e liga para o serviço de emergência médica, pedindo um socorro que vai lá para atender a pessoa. Por quê? Porque você é uma pessoa que tem compaixão, que você se compadece da dor do outro, da miséria do outro, entendeu? Você sente empatia pelas pessoas. Então, para Kant aí, você agiu conforme, com base numa inclinação, né? Você é inclinado a ser compassivo. Agora, uma outra situação que se coloca é o seguinte: digamos que você seja uma pessoa fria. Esse negócio de sentir compaixão, eu tive empatia pela sua situação, porque eu já vivi algo igual, algo muito parecido já me aconteceu, e ai de mim se as pessoas não tivessem me acudido, né? Então, assim, digamos que você não tenha nada disso, mas você vai passando na mesma calçada e vê essa pessoa sofrendo um ataque cardíaco e você liga para os serviços médicos, né? Então, aí, o que acontece? Você ligou porque a pessoa necessitava de cuidados. Então, você fez o que era certo fazer. Não importa se você vai com a cara da pessoa, se não vai, se você conhece, se você desconhece, aquela pessoa precisava de socorro e você pediu socorro para ela. Então, isso aí é o dever moral, né? Kant chama que isso é o dever moral. O dever moral é toda vez que você age conforme, faz o que tem que ser feito. Às vezes, eu acho que vocês vão entender melhor, às vezes eu acho muito engraçado, aqui acolá tem uns amigos meus que ligam assim, olha, morreu meu sogro, morreu meu cunhado, morreu um amigo lá não sei onde, mas eu estou sem querer ir no velório, porque eu não gosto de estar no velório. Gente, ninguém gosta de estar em velório. Ninguém se sente bem em velório. Velório é um lugar que a gente vai movido por um dever moral. É a última coisa que você vai fazer pela pessoa. É velar a pessoa e sepultar a pessoa. Entendeu? Você não vai por prazer. Você acha bonito. Você acha bonito, você faz uma viagem. Você vai a um parque. Você quis sempre conhecer o parque temático. Você sempre quis conhecer a Disney. Entendeu? Você sempre quis cantar nas tardes de domingo para os idosos no asilo, entende? Você gosta de poder ajudar crianças. Então, são coisas levadas pela sua inclinação, por seus desejos, por suas paixões, né? Então, você faz por isso. Mas existem momentos da vida que são momentos difíceis, momentos dolorosos, mas você tem que fazer, você tem que passar por eles e fazer o que é certo ser feito. Então, isso aí é um dever moral, né? Você é guiado por um dever moral. Dito isso, gente, nós chegamos então na ética finalista. Então, a ética finalista, ao contrário da ética das virtudes, da ética religiosa e da ética do dever, que é cheia de princípios para se seguir, a ética finalista ela é desapegada de todas essas coisas, né?
Os teóricos da ética finalista vão defender que as pessoas, elas adotam determinadas posturas, né, na vida, porque elas têm uma finalidade, alcançar. Então, olhando o fim em si, elas acabam, no meio dessa trajetória, tendo que adotar algumas posturas, alguns comportamentos. Por exemplo, pode-se estudar, poder estudar para se formar e ter uma profissão. Então, assim, você estuda para quê? Né? É gostoso estudar? É bom estudar? Mas tem hora que você quer ficar quieto no seu canto, assistindo sua série, você quer fazer uma viagem e não pode, às vezes você quer ficar com a sua família, outra hora você quer ficar quieta no seu quarto, ouvindo suas músicas, vendo seus filmes, lendo seus livros, mas não pode porque você tem que dar conta de os trabalhos escolares, porque senão você não vai colar grau, né? Senão você não vai ter a profissão, senão você não vai receber a promoção lá na empresa que você está querendo, senão você não vai poder fazer o concurso que você está querendo. Então, aqui você é movido por um fim. Você está fazendo o que é certo ser feito, porque tem um propósito a ser alcançado, e se você não fizer o que precisa ser feito agora, se você não percorrer essa trajetória, você não vai conseguir alcançar, né, as metas que você estabeleceu, né? Vou guardar dinheiro, porque eu quero viajar de férias. Ok, de repente você queria gastar todo, né? Eu vi um sapatinho ali, queria comprar uma roupinha que você gostou, um carro, mas você quer viajar de férias, você quer comprar uma outra casa, né? Ou comprar uma casa, ou construir uma casa. Então, olhando esses propósitos que para você são maiores, né? São coisas boas, o que há de errado em você comprar uma roupa, um sapato, trocar de carro? Nada. Mas existem outros bens, existem outras metas que você precisa realizar e que para você agora elas são mais importantes, elas fazem mais sentido, né? Então você percebe que há uma hierarquia, né? Você vai se conduzindo pela hierarquia das suas necessidades, dos fins que você deseja alcançar, né? Uma alimentação mais saudável, que é exatamente visando atingir uma qualidade de vida. Nem sempre comer pão integral é gostoso, né? Mas é saudável. Comer arroz integral, vegetais, né? Tomar iogurte desnatado, enfim. Mas a gente não pode negar que o benefício desses alimentos para a saúde são muito maiores. Ok, pessoal? Tá tudo certo até aqui, então? Então, assim, dessa forma a gente conclui, né, a nossa fala sobre ética, só lembrando que hoje, mais do que nunca, exige-se um código de ética, né, dos profissionais, todo mundo, assim, é chamado a poder provar, né, que tem uma ética, né, e os códigos de ética, eles existem para poder nortear a pessoa, né, nortear a pessoa no seu fazer profissional. E esse código de ética, essa empresa ética, nada disso vai acontecer se você não for ético, né? Então, a pessoa ela é considerada ética quando possui um modo de viver considerado socialmente bom. Então, assim, para que tenhamos um convívio social harmonioso, é imprescindível respeitarmos certas normas estabelecidas pela sociedade na qual estamos inseridos. A gente não pode tudo, né? A gente não pode tudo, por mais que queiramos, às vezes, certas coisas, mas não é aconselhável, recomendável, porque aí a gente invade o espaço das outras pessoas, a gente pode provocar um mal a outras pessoas, e aí, dessa maneira, a ética acaba sendo ferida. Então, assim, o comportamento ético ele é esperado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional das pessoas, né? Então, a postura ética hoje, ela chega a ser considerada como um diferencial competitivo,
as empresas estão cada vez mais buscando indivíduos que têm uma ética na sua maneira de agir, e por isso que muitas vezes vocês vão ouvir dizer que as empresas estão olhando as redes sociais. Você participa de uma seleção de emprego e aí a empresa visita o seu perfil no Facebook, no Instagram, no Twitter, para ver o quê? Exatamente se você é uma pessoa capaz de agir de maneira correta, né, na vida em sociedade. E ali os seus valores, aquele que você vai postando, né, suas fotos, suas frases, seus pensamentos, a maneira de você se conduzir, vai sinalizando se você é ou não uma pessoa ética. Então, assim, muita atenção, muito cuidado, né, a essa postura, a esse comportamento, e a gente chama atenção, principalmente agora que vocês vão iniciar o estágio curricular, supervisionado, então, assim, essa importância de vocês serem pessoas éticas, se comportarem com ética no seu ambiente de trabalho, mesmo porque você não está lá em nome próprio, mas você está como um acadêmico do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, quem te recebe, o órgão que te recebe esperando de você um comportamento, uma postura diferenciada, né? Então, toda essa nossa conversa é exatamente para ajudar você a se pautar, a se comportar, a mudar o seu comportamento no seu ambiente de estágio, mas também no seu ambiente de trabalho, enfim, no trato com seus colegas, ok? E aí, pessoas, agora vocês vão exatamente reunir em equipe, né, para ler o capítulo 2 e 3 desse mesmo livro e poder realizar a atividade prática, que é a construção do Tratado de Ética, empresa estagiário. E também lembrem de ler o texto que foi indicado do que não fazer no ambiente de estágio. Um abraço muito grande para vocês, né? Em breve a gente vai se encontrar nas videoaulas da nossa disciplina. Bom trabalho, viu? Abraço grande. Qualquer dúvida, por favor, postem no chat Tira Dúvidas, no fórum Tira Dúvidas.